Olá a todos, meu nome é Felipe, eu faço parte do Centro Dom Viçoso, de Viçosa, e hoje eu vim aqui indicar mais um livro para vocês, que se chama Admirável Mundo Novo. O livro ele foi escrito em 1931, mas eu estou usando uma edição revista pelo autor 27 anos depois. Né? E ele é interessante porque ele apresenta na sociedade, já passado algum tempo, um socialismo que aparentemente deu certo, chama-se uma distopia, né? Quando todas as preparações para o socialismo ali dão certo, né? E ele tem como ponto central, acredito eu, né? Que seja o autoritarismo que foi realmente eficiente para fundar essa sociedade socialista. Porém, o autor ele coloca uma visão, em 1931, de que esse socialismo só vai ocorrer de fato 700 anos depois de Ford. É interessante porque ele utiliza Ford como marcador da nova sociedade. Então, a partir do nascimento de Ford, 700 anos após, é quando ele crê que vai ocorrer essa história, né, em que ele passa. Por que Ford? Né? Porque a partir de Ford ele percebe que a sociedade industrial realmente consegue ter o pleno domínio da sociedade nas áreas pessoais, na família e tudo, e que de fato houve uma mudança do padrão de vida das pessoas da cidade. É a partir de Ford que o custo de produção cai muito. Então ele percebe, né, que a partir de Ford teremos uma nova sociedade. E é essa sociedade que ele vai apresentar. Né? E ele, quando escreve a revisão dele, 27 anos depois, ele já viu a Segunda Guerra Mundial, viu o surgimento das TVs, né? Viu o aparecimento de grandes empresas. Então ele faz um balanço do que ele previu e do que já está acontecendo. Ele percebe que 700 anos é muito tempo para aquilo que ele tinha pensado. Ele vê que de fato as coisas já estão acontecendo. Então esse livro ele é bem visionário. Para nós vamos ver a partir dessa análise do livro que de fato já está tudo acontecendo. Eu vou apresentar aqui vários elementos que vão realmente... você vai falar assim, nossa, já vi isso em algum lugar, já vi isso em algum lugar. Então é mais ou menos essa a ideia deste vídeo, tá ok? Então assim, como que o autoritarismo conseguiu de fato fazer com que as pessoas fossem submetidas ao socialismo que deu certo, digamos assim, né? Eles fizeram simplesmente através da influência da cultura, né? Por quê? Porque a cultura faz parte daquele elemento em que você vive, que permeia a sua realidade, não é? Então ele vai mostrando que várias partes da vida pessoal, da parte social também, foram sendo influenciados para sufocar a consciência individual. Então o autor, que parece prezar muito pela consciência individual, pela liberdade, ele explica que, de fato, nessa sociedade, vários elementos de constranger a consciência pessoal foram implementados. Então, ele traz na história uma personagem que chama Bernard Marx. Né? Bernard por causa de George Bernard Shaw, que é um socialista do início do século XX, e Marx, óbvio, por Karl Marx. Então você vê que os nomes são todos padronizados. Já é uma retirada da identidade pessoal, não é verdade? Porque se você não tem mais um nome dado por seus pais, mas sim um nome aceito pelo partido, você tem a identidade, digamos assim, daquele personagem histórico ao qual você está recebendo o nome. Por exemplo, meu nome é Felipe, eu tenho a herança, digamos assim, do meu onomástico, São Felipe, então eu busco reconhecer em São Felipe aquela pessoa que eu posso me espelhar e eu posso conseguir seguir os passos, né? Então, neste caso, eu tenho o personagem Bernard Marx, que trabalha com a mudança de comportamento. Ele faz, quando uma pessoa tem algum desvio de comportamento daquela sociedade que está sendo prevista, levam para ele faz todo um processo de mudança de comportamento para poder a pessoa sair de novo como uma nova pessoa, digamos assim, da nova sociedade, do admirável mundo novo. E aí, é um termo interessante que esse personagem ele é de uma casta, digamos assim, porque mais pra frente eu vou poder explicar melhor, mas ele tem contato, justamente por ser uma pessoa que muda comportamentos, ele tem contato com a história um pouco mais antiga.
Então, por exemplo, há um relato em que ele está com um colega de trabalho, assim, e aí um cara conversa com ele e fala assim: nossa, você pensa bem essa questão de família? Pensa só em você ter uma família. Aí o autor coloca que eles tentaram e não conseguiram. Ou seja, eles não têm mais a capacidade simbólica, imaginativa, de pensar em uma estrutura monogâmica de uma família. Porque a cultura já foi pervertida, né? Temos uma outra personagem que se chama Lenina, claro, em referência a Lenin, que ela parece sentir dentro dela uma vocação maternal, certo? Ela pensa, de certa forma, em fazer parte das mulheres que têm filhos, que ela tem uma relação de 4 meses com o cara, e isso já levanta suspeitas, né, na comunidade em que ela está inserida. Então ela tem parece aquela naturalidade para a maternidade, mas ela, enquanto alguém educada naquela civilização, ela não mais tem a capacidade de compreender o que é uma família, não tem a capacidade de se enxergar, poder imaginar uma vida de fidelidade, de maternidade. Então ela vive nessa jogada de querer uma coisa, não saber o que quer, e aí vai sendo levada pelos prazeres e pelas opiniões alheias, né? E aí nós temos o outro personagem, que é o John, que no português será João, né? Que ele é um selvagem, mas ele é um selvagem que em algum momento lá ele encontra um livro de Shakespeare na sua casa e lê o trecho de Shakespeare, aquele momento mexe com ele internamente, e ele passa a perceber que Shakespeare tem uma realidade universal. Né? Ele é o cara, assim, universalmente, ele se insere, sabe? O Shakespeare insere o John na realidade da humanidade, de fato o que é a humanidade. Que a humanidade possui uma essência, que eu posso me comunicar com o outro de um ser humano para um ser humano, e não ver o outro de uma forma útil, que é um dos dramas dele que ele vê na nova sociedade. Então ele tem a oportunidade de sair da sua parte selvagem, né, que é uma tribo selvagem que possui ritos de religião e tudo. Isso é o selvagem para a época, né? Alguma relação com o mundo moderno não é mera coincidência. Mas o selvagem daquela época tem religião e lê Shakespeare, né? E aí ele vai para essa nova sociedade, para o admirável mundo novo, e se choca com aquela realidade totalmente utilitária, onde você só pensa na outra coisa de forma útil. Isso vai ser útil para mim, então eu uso, senão eu não uso. Certo? E aí a gente pode perceber que somente o John, por ter essa formação simbólica, por ter essa tradição de humanidade, de perceber a sua singularidade ao mesmo tempo que ele está inserido numa realidade que transcende a sua própria personalidade, sua própria individualidade, que ele faz parte de uma natureza humana, só ele tem a força moral de olhar para a realidade e falar assim: isso aqui faz mal para você. Enquanto os outros vivem ao seu bel prazer, digamos assim, e só pensam no seu prazer, o John, ele tem aquela consciência de que eu sou um ser humano, você é um ser humano, então eu vou te tratar como um ser humano. Né? E isso é importante porque o autor, ele traz que o processo para alcançar o admirável mundo novo não foi um processo casual. Ele veio a partir da engenharia social. Né? Então a gente precisa perceber que os personagens que estão ali, muitos deles, e isso vai ser claro no livro para quem for ler, eles não parecem ter consciência do ambiente que eles estão e ao mesmo tempo eles louvam o que vivem. Né? É uma vida degradante, mas eles louvam o que vivem. E só um, que é o John, percebe que isso não é bom, mas ele vai ter uma surpresa, né, no final do livro, que é muito interessante. E aí o autor, quando ele compõe uma sociedade em que as crianças são feitas em laboratório, como se fosse fertilização in vitro. Você vê que hoje em dia as pessoas também já estão indo para esse lado, né? Produção de pessoas. Eu quero ser mãe, mas eu não sou casado, então eu vou lá,
pego um esperma de alguém, pego o meu óvulo e pronto, agora eu sou mãe, né? Naquela época do livro é a mesma coisa. Então, você vê que de fato isso já está ocorrendo, né? Por quê? Porque ele estava vendo o crescimento populacional, ele estava preocupado com isso, ele, diferente de nós católicos, achava que o controle populacional devia ser feito, mas que não por meios dessa produção industrial, talvez por outros meios que também nós não compactuamos, né? Mas, sendo assim, ele percebe que no livro ele coloca uma distinção de castas, que é os alfas, que são as pessoas geneticamente organizadas para ser líderes, para ser governadores, e os betas, que são trabalhos mais intelectuais, e os delta e epsilon, que são trabalhadores quase animalescos. E esses delta e epsilons, eles são regados de vícios e de drogas para poder viver uma vida trabalhando arduamente e só viver de prazeres. E não se rebelarem, porque as drogas e os vícios tiram a atenção dele para a sua existência e colocam na existência material. Então ele faz essa distinção para que o autoritarismo que existe na sociedade não acabe em rebeldia. Então você vê que hoje, por exemplo, quando há essa ideia de muitos antidepressivos, muita bebida depois do trabalho, tudo, é um dos sinais que o autor já tinha percebido de que no futuro essa nova ética do trabalho, de que você vai viver para trabalhar e para ter prazer, vai exigir um escape, uma fuga. E essa será por meio das drogas, né, e por meio dos vícios de bebida, etc., ou sexuais, enfim, ou então consumismo. Há vários tipos de vício que vão ser desenvolvidos para que haja o controle daqueles que são mais poderosos, correto? Então, nessa nova sociedade, houve um desenrolar em que quem educa as crianças não é mais a família, porque a família está ocupada com o trabalho. Então a família foi dissociada, os elementos de você conseguir ter o seu filho, né, de gerar uma vida, foi dissociado da vida familiar. O sustento da casa, né, não é mais algo que seja levado em comunidade familiar, mas seja só pessoal. Então você passa a ter uma rupção completa da família e simplesmente quem toma conta desse papel e quem toma conta do ensino se torna o Estado e as grandes empresas. Então é nesse sistema educacional que nós já estamos caminhando também. Nós vamos ver que cada vez mais ao longo dos anos as grandes empresas de tecnologia vão dominar a educação e o Estado é que vai regular qual tipo de ensino será dado. Como será dado vão ser as empresas. O que será dado será o Estado. Né? E isso acontece no filme e eles praticam com as crianças uma educação psicológica, né? Segundo os métodos pavlovianos. Dá uma flor para a pessoa e dá um choque para que ela não goste da beleza. Né? Isso acontece no livro. Então é bem interessante esse desenrolar. Né? E por fim, eu acho muito interessante, ele comenta que o que ele vê que está acontecendo no mundo, ele projeta isso para o século XXI, será uma casta de intelectuais, de acadêmicos, de especialistas que governarão o mundo e ditarão as regras da sociedade. Isso nós estamos vendo acontecendo, por exemplo, nessa pandemia do coronavírus. Não que não devamos também compreender a importância científica, mas que trazer a academia como a nova casta sacerdotal que nos dá a orientação do que fazer, pode ser um tiro no pé, pode ser um problema social. Então, eu quero deixar uma última reflexão de que os católicos é que são de fato os Jones, aqueles que conseguem compreender, isso o autor não fala, sou eu que estou acrescentando, mas nós é que temos a graça para poder perceber o sinal dos tempos. E fica aí essa mensagem para a indicação de livro, espero que vocês tenham gostado. E, enfim, viva Cristo Rei, compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá bom? Esse livro não é feito para crianças de uma idade baixa, porque ele tem alguns pontos, mas eu recomendo fortemente que as pessoas possam ler, entendeu? Então, muito obrigado e um grande abraço.